Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E peço a você que assista o vídeo até o final. Se você gostar, dê o seu like para ajudar aqui o canal. Muitas pessoas não gostam, algumas pessoas não gostam da forma que eu falo, mas eu gosto sempre de falar de uma forma sóbria, pés no chão, do que realmente está acontecendo, ou pelo menos chegar perto do que realmente está acontecendo. Coisa que ninguém, exceto aqueles que estão junto lá do Papa, as pessoas que estão no Vaticano, sabem na totalidade o que realmente acontece ali nos bastidores do Vaticano. Tá? Nós podemos analisar pelo que nós estamos vendo das notícias oficiais, tá? Notícias que a gente vê que são reais. Tá? Muitas pessoas não acreditam, as pessoas ficam, eu quero ouvir o Papa falando isso daí porque eu não acredito, porque saiu na notícia tal. Não, mas é a realidade. Tem coisas que o Papa realmente fala e tem coisas que ele não fala. Tem coisas que são distorcidas, tem coisa que ele fala, só que a mídia aumenta e distorce alguns pontos, né? Por conta da polêmica e tal mais. Mas tem coisa que realmente ele fala. Então eu peço a você que preste bem atenção, que a minha intenção nunca é de criticar, falar mal do Papa, falar mal da igreja, nunca é essa, a minha intenção não é essa. A minha intenção é mostrar os perigos de algumas decisões tomadas, até mesmo pelo Papa Francisco, que podem ser tomadas ainda, opiniões dele que podem ser perigosas para a saúde da igreja. A condição pode causar uma grande tribulação na igreja, a perda dos fiéis, os fiéis ficarem desorientados, como já estão, a briga entre os fiéis, a divisão entre a igreja, uma opinião dele falado, nós sabemos muito bem disso, vamos ser sóbrios, vamos analisar uma opinião ambígua, causa muita confusão. Tá? Causa muita confusão, como já aconteceu várias e várias vezes, nesses 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Com todo respeito a ele, tá? Não estou aqui contra a igreja, eu estou apenas analisando e falando aqui com vocês, ok? Nada de crítica, de chamar ele de anticristo, disso, daquilo, não. Mas opiniões ambíguas, por exemplo, tudo tem dois significados, pode ser isso, pode ser aquilo, causa muita confusão. Como vemos, Cristo fala sim quando é sim, não quando é não. Né? Quando a gente fica meio assim, é complicado. Mas por que isso acontece? Tá? Vamos ver lá o que está acontecendo na Alemanha. A Alemanha já tomaram a decisão. Os bispos alemães eles já tomaram suas decisões. Só uma pequena porcentagem é contra o que eles estão fazendo lá. Nós sabemos o que eles estão fazendo, estão indo totalmente num caminho da apostasia. Já se apostataram, já se excomungaram automaticamente. Por quê? A excomunhão é quando você sai da comunhão com a igreja. Você não está mais em comunhão com a igreja. Tá? A excomunhão é quando você discorda de praticamente tudo da igreja. Você está excomungado. Então, os bispos da Alemanha que apoiam os absurdos que eles estão fazendo lá, eles já estão automaticamente excomungados. Não precisa nem mesmo do Papa falar. Tá? Por conta das suas atitudes, eles não estão mais em comunhão com a igreja. As pessoas falam, excomungado está no inferno já está condenado. Não, basta você se arrepender, você voltar atrás num erro, porque eles estão cometendo um grave erro. Tá? Para muitos que são modernistas, acreditam que a igreja está evoluindo. Não, a igreja está se destruindo se seguir esse caminho. Tá? Se deteriorando, perdendo a sua identidade. É isso que os bispos alemães, a igreja católica da Alemanha já está totalmente desfigurada, totalmente sem identidade. Já não parece mais a igreja católica apostólica romana em muitos lugares da Alemanha. Infelizmente, nós já sabemos disso. Desfigurou, desconstruindo, o bispo, o cardeal Marx, propõe mudar o catecismo, propõe mudar tudo.
né, as bênçãos dos pares homossexuais, tal, ter, né, tudo que a igreja ela proíbe, eles querem retomar, eles querem fazer. E estão fazendo a revelia. Tá? Então isso, por muito menos, as que já fizeram isso já foram excomungados, pessoas há muitos anos atrás. Por que hoje não excomunga? Porque hoje sempre não falam muita coisa. Eles fazem o que querem, no máximo o Vaticano lança uma nota que não concorda, tal. Mas por que não excomunga mais? Tá? Muitas pessoas, vejo canais, né, até do meu amigo, né, do meu irmão aí, Tiago, né, o Tiago dos Católicos de Verdade, sempre perguntando, e aí, vamos lá, o que o Papa Francisco vai fazer agora, né, tal. Mas, infelizmente, acredito eu que o Papa Francisco não irá excomungar ninguém. Tá? Que hoje vivemos um tempo que, vamos ser sinceros, vou ser sincero aqui para você, das pessoas não gostam, tal, mas vamos ser sinceros, estamos num tempo que hoje é tudo relativo, são os relativistas, o tempo do relativismo. E esse tempo chegou na igreja, de você não ofender, não querer falar certas verdades, para não ofender uma comunidade. Por exemplo, se excomungar, vamos fazer um exemplo aqui. Eu concordo que se excomungue os bispos da Alemanha. Eu sou a favor, para eles se afastarem, demitir, porque eles estão destruindo a igreja, estão manchando a igreja com as suas ideologias. Então, eles precisariam ser parados, saindo da igreja. Se eles querem fazer o que querem, então que eles fundem uma igreja, a Igreja Católica Alemã. Né? Mas é o que muita gente gostaria. Mas eu vou aqui fazer uma hipótese, abre aspas, não é a minha opinião, mas é a opinião de muita gente do Vaticano, né, que acredito eu que não os comungam. Tem muita gente que concorda com o que eles estão fazendo. E também tem a questão financeira, e tem a questão também das aparências, a questão também do desconforto com a comunidade LGBT. Tá? Quando um Papa vai contra algum ensinamento do Islã, se ele chega lá, o Islã é isso, é aquilo, não é de Deus, aí já a comunidade islâmica ia cair em cima, criticando, a mídia ia falar, aí tem que ir com cautela. Se por acaso chegasse um dia e falar, Papa Francisco excomunga os bispos da Alemanha. Imagine as notícias da Globo no outro dia, ou no mesmo dia. Bombástico, Papa Francisco excomunga os bispos da Alemanha, por conta que eles estão apoiando, estão ajudando os homossexuais. Aí a igreja vai ser taxada de tirânica, vai ser taxada de homofóbica, a igreja homofóbica. Aí a comunidade toda LGBT vai ficar na frente do Vaticano protestando. Por que vocês excomungou? Aí os bispos da Alemanha virariam mártires, virariam heróis. Tá? Então, esse é um dos motivos também. Tem a questão financeira, porque na Alemanha, quando você é católico, automaticamente você já paga o dízimo, já vai cair na conta direto. Você precisa, já sai da conta da pessoa e já vai direto, o dízimo já automaticamente já vai para a igreja da Alemanha. Não é uma questão, não é que nem aqui no Brasil, que dá no envelopinho. Né? Aqui já está começando até pagar o dízimo via Pix, essas coisas, mas na Alemanha o dízimo já é automático. Se você é católico, você automaticamente já paga o dízimo lá para a igreja. Tá? Então, uma questão financeira, uma questão também de ideológica, questão também das aparências, do desconforto, e tem tudo isso. Tem tudo isso. Então hoje o mundo hoje globalizado, tudo que você faz tem consequências e você é detonado nas redes sociais, detonado na mídia. Então a Igreja Católica, ela tem que se posicionar
independente do que aconteça, né? Eu entendo por que não excomungaram e nem vão excomungar os bispos da Alemanha. Eles já estão excomungados automaticamente, mas oficialmente pelo Papa falar assim, eles estão excomungados, isso não vai acontecer. Eu digo a você, não vai acontecer por causa disso que eu falei. Que as pessoas vão detonar a igreja e eles não estão afim de segurar essa bomba, essa bucha, né, como falam por aqui. Eu não quero segurar essa bucha, não. É isso, tá? Sinceramente é isso, eles não querem segurar. Aí muitas pessoas vão comentar, e é comentário certo, de que nós temos que ter coragem, as pessoas têm coragem de falar a verdade, vamos falar a verdade do que doer, mesmo que as pessoas saiam da igreja, mesmo que a mídia detone, mas não é assim que acontece, hoje não é assim que acontece, hoje é o paz e amor, e todas as religiões merecem ser ouvidas, todas as ideologias, e não podemos julgar. Então essa é a ideologia de hoje do mundo inteiro. Se você vai contra, você é taxado de tudo que não presta, você é preconceituoso, você isso e aquilo. Como eu falei, se a igreja tirasse os bispos agora lá da Alemanha, uma das crises seria a crise entre a Alemanha e o Vaticano, a crise da mídia, a mídia ia detonar, a comunidade LGBT ia detonar o Vaticano, ia ser negativo, tá? Repetindo que é o que muitos acham lá, tá bom? As aparências, isso que eu falo. Não estou falando a minha opinião. Minha opinião é que eles deveriam ser excomungados, sim. Deveriam ser afastados por conta do que eles estão fazendo. A minha opinião é essa. Mas eu estou falando para você a opinião do Vaticano. A opinião de muita gente do Vaticano, tá? Por que não fazem isso? Por questões financeiras e a questão também da repercussão que causaria. Porque tudo que o Papa fala causa repercussão, tanto negativa como positiva. Se ele falasse contra a comunidade, porque hoje em dia tudo é comunidade, né? Comunidade protestante, a comunidade islâmica, a comunidade LGBT, a comunidade isso aí, qualquer coisa que você fale, ofendeu a comunidade. Que nem, por exemplo, a comunidade científica, você fala uma coisa contra a ciência, ofendeu a comunidade científica se sentiu ofendida. Se a pessoa é gordinha e falou alguma coisa, mesmo sem querer, ofendeu, gordofobia. Hoje tudo está nessa loucura, nas aparências. Então hoje é assim. Então eu não acredito que o Papa Francisco, o Vaticano, irá excomungar os bispos da Alemanha. Posso estar enganado, mas vai acontecer, né? Tem que ter a coragem, tem que ter aí, né, isso é mais um motivo. O Papa Francisco está já de idade, ele não está querendo, pela idade, não está aí a fim de enfrentar certas coisas. Inclusive aprovar leis, como eu falei no vídeo anterior, ele não vai aprovar, se meter no negócio do celibato, casamento, pessoas do mesmo sexo, ele não vai se meter nisso. Apesar de ele falar sobre o assunto, vamos discutir sobre isso, tal, mas ele mesmo não vai, para não se desgastar mais, tá? E deixar para o próximo. Acredito que essas discussões vão chegar para o próximo pontificado, tá? E vai depender de cada um de nós nas nossas orações. O que nós podemos fazer é rezar. Rezar. Tá? Rezar pela igreja, rezar pelo Papa, rezar pelos bispos. Nós não podemos fazer mais nada referente a isso. Só Deus mesmo para guiar a igreja. Tá? E acontecer o que tem que acontecer. Ok? Nós mesmos podemos falar, como eu estou falando aqui, de uma maneira sincera, sendo sincero com vocês aqui. Tá? Eu não estou aqui passando pano para ninguém, não estou aqui. Eu respeito a igreja, respeito o Papa Francisco, respeito a todos. Mas é exatamente essa situação. Eu mostro aqui para você a situação referente a tudo. A minha opinião, por exemplo, que deveria excomungar, mas não vão, por conta, como eu falei, financeiro e também a questão da repercussão negativa que daria mundialmente, como eu falei, nas comunidades LGBT e tal. Ok? Então, essa é a questão. Hoje o mundo está muito, repercussão, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Hoje o mundo está assim. Ok? Eu gosto disso? Não.
né? Não é a minha opinião, é o que está acontecendo. Não estou falando a minha opinião. Muitas pessoas entendem errado, como se eu estivesse falando, gostando que é assim. Não, as coisas são assim, estão acontecendo assim. Não que eu concorde, tá? Eu não concordo. Como eu falei de novo, por mim, se fosse por mim, excomungava os bispos da Alemanha e afastavam. E eles que se virassem em outra religião, virasse uma igreja católica, outra igreja católica, né? Como tem muitas por aí que não são a católica apostólica romana. Mas tem essas questões aí que nós não podemos ignorar, mesmo não concordando. Tem essa questão da repercussão e da financeira. Tá? Então essa é o ponto. Tá? Por mais que a gente critique, muita gente fala, ó, e aí Papa Francisco, e os bispos da Alemanha, olha o que eles estão fazendo. Muitas pessoas com pressão, muitos cardeais, muitos bispos pressionando o Papa para poder fazer alguma coisa contra os bispos da Alemanha. Mas ainda eu acredito que eles ainda vão pintar e bordar até o final do sínodo. Tá? Aí nós veremos. O sínodo acabaria agora em 2023, mas foi estendido, né? Foi esticado até 2024. Aí ao final desse sínodo veremos o que vai dar tudo isso. Agora, cada um expressando sua opinião na igreja como um todo e muitos apoiando a Alemanha. E tem outro fator também, o apoio à Alemanha. Muitos padres e bispos do mundo inteiro apoiando a Alemanha, inclusive aqui no Brasil. Né? Com certeza os bispos progressistas, os padres progressistas, modernistas estão apoiando, muitos estão de acordo com a Alemanha. Tá? E essa discussão, não haverá nem tão cedo uma excomunhão desse sentido. Hoje em dia, excomunhão é para, por exemplo, quem apoia a guerra da Ucrânia, por exemplo. Né? Então isso é uma excomunhão para que todo mundo concorda, né? Mas se você for falar em questões aí dessas comunidades, né? Aí é algo mais polêmico, que vai ofender muita gente e tal. Então, essa é uma das questões, tá? Sendo sincero com você, tá? Você coloca aí nos comentários o que você quiser, o que você acha, né, do que está acontecendo. Mas essa é a minha opinião referente a essas coisas e o que realmente está acontecendo e o porquê, né, não excomunga. E também uma espera para o final do sínodo. Né? O final do sínodo, aí vamos ver qual vai ser o desfecho desse final do sínodo, que só vai ser em outubro de 2024. Até lá, ainda vamos ver muita coisa ainda para acontecer. Então que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.